Olá, eu sou Jason Brown e neste vídeo nós vamos falar dos hidrocarbonetos aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos formam um importante grupo de substâncias que estudamos em química orgânica. Mas antes de te falar dos hidrocarbonetos aromáticos, eu preciso te falar dos compostos cíclicos, especificamente dos hidrocarbonetos de cadeia cíclica. Um composto cíclico é aquele em que a cadeia é fechada, em que você não consegue perceber as extremidades da cadeia. O hidrocarboneto cíclico de menor tamanho é justamente o de 3 carbono, mas esse composto é muito estável. Assim, os compostos de 4 carbonos serão mais estáveis, assim como os de 5, os de 6 e assim por diante. Esses compostos cíclicos serão chamados de cicloalcanos se tiver apenas ligação simples na cadeia, cicloalcenos se tiver ligação dupla na cadeia ou cicloalcinos se tiverem ligação tripla na cadeia. Mas vou logo lhe avisando que só teremos cicloalcinos a partir de 8 carbonos, porque a ligação tripla tem resistência a ser dobrada ou rotacionada. Os compostos cíclicos podem então ser classificados em 2 tipos, os de cadeia não aromática, que são esses que acabamos de conhecer, e os de cadeia aromática. Mas e o que seria um composto aromático? Esse nome, composto aromático, é usado porque as primeiras substâncias estudadas eram de cheiro forte e agradável. Essas substâncias estudadas eram encontradas em resinas utilizadas já no século XVI por perfumistas e farmacêuticos na Europa. Um dos primeiros estudados foi o benzeno. O benzeno é uma substância incolor, volátil, muito pouco solúvel em água, tóxica e cancerígena. Essa substância foi isolada pela primeira vez por um cientista inglês muito importante e até subestimado, chamado Michael Faraday, no ano de 1825. O Faraday é conhecido por ser um dos inventores do motor elétrico, mas ele também contribuiu com diversos estudos relacionados à eletroquímica e ao eletromagnetismo. Ele conseguiu isolar e identificar o benzeno a partir do óleo que era usado na produção dos gases de iluminação. E por falar em benzeno, aqui vai um aviso importante. O benzeno hoje em dia está muito presente na nossa vida de diversas formas. Você inclusive já deve ter visto uma placa como essa sobre o perigo dessa substância em um posto de gasolina. A legislação brasileira, por exemplo, permite até 1% dessa substância na sua composição. Outra coisa importante a dizer é que não existe uma gasolina que seja assim 100% livre de benzeno, até porque o benzeno é um subproduto do processo de destilação da gasolina a partir do petróleo. Por conta disso, é bom lembrar que os profissionais da área de combustíveis e mesmo os frentistas estão altamente expostos aos efeitos perigosos dessa substância, pois ele pode ser absorvido tanto pela pele como por via respiratória. E claro, isso não quer dizer que você ou eu, cidadão comum, que vamos de vez em quando a um posto de gasolina abastecer uma moto ou um carro, vamos ter problema por estar exposto ao benzeno. Nós estamos falando dos profissionais que trabalham nessa área, por longas horas dia a dia ou durante muitos anos. Mas aqui eu preciso te falar melhor da estrutura do benzeno, porque ela é importante para você entender os hidrocarbonetos aromáticos e os outros diversos compostos aromáticos que estudaremos posteriormente. A fórmula do benzeno é C6H6, o que quer dizer que sua estrutura tem 6 carbonos e 6 hidrogênio. Durante muitos anos, vários cientistas se debruçaram sobre os estudos dessa estrutura, tentando compreender como seria essa estrutura de uma maneira que justificasse suas propriedades. Quem chegou a essa estrutura foi um professor de química alemão, do qual você já deve ter ouvido falar, chamado Friedrich August Kekulé. Friedrich August Kekulé. Não, eu vou colocar a voz da mulher que fica melhor para você entender. Friedrich August Kekulé. Pronto. Isso no ano de 1865. O Kekulé é conhecido como o pai da química orgânica, pois foi ele que deu a definição que temos hoje. Química orgânica estuda os compostos do elemento carbono. A estrutura proposta por ele é a de um hexágono formado por 6 carbonos com ligações duplas e simples alternadas, com um hidrogênio em cada um desses carbonos, que pode ser representada da seguinte forma. Muitos anos depois, o Kekulé revelou que chegou a essa estrutura no período que morou na cidade de Ghent, na Bélgica, enquanto ele escrevia seu livro. Ele disse que já estava há horas escrevendo, mas seu trabalho estava muito improdutivo. Ele deu uma pausa e deu um leve cochilo para descansar. Nisso, acabou sonhando com uma cobra mordendo o próprio rabo. Foi aí que ele pensou na ideia de os 6 carbonos e os 6 hidrogênios estarem ligados na forma de um ciclo, ou seja, talvez a grande sacada que você quer ter está esperando que você vá lá, dê um cochilo.
Mas, voltando à estrutura do benzeno, essa estrutura proposta por Kekulé apresentava alguns problemas relacionados à estabilidade do anel. No início do século XX, cientistas descobriram, através de processos como o de difração de elétrons, que as ligações simples, duplas e triplas teriam tamanhos diferentes, sendo a ligação simples maior que a dupla. Assim, o hexágono proposto por Kekulé teria uma estrutura parecida mais ou menos com essa. No entanto, os mesmos experimentos mostraram que as ligações do benzeno eram equivalentes. Isso levou a uma nova proposta para a representação deste anel. A teoria do orbital molecular resolveu esse problema ao sugerir que o benzeno tem 6 elétrons deslocalizados, que são os elétrons dos orbitais π, que existem acima e abaixo do anel. Eles são igualmente compartilhados por todos os 6 carbonos, o que na prática significa que esses elétrons se movimentam por esses orbitais sobrepostos, o que mantém a estrutura do anel estável. Para simplificar isso, a IUPAC recomenda que representemos o anel aromático da seguinte maneira: um hexágono com um círculo no centro, mas guarde essa estrutura, ela vai aparecer em diversos compostos que estudaremos daqui para frente. E aí, gostou do vídeo? Então clica no curtir, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e também deixa aquele comentário contribuindo, dando sugestão e dizendo o que a gente pode melhorar nesse canal. Um grande abraço e até a próxima!